Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. E hoje, com os destaques das sessões dos dias 22 e 23 de maio de 2013, Karina, que tiveram uma característica interessante no caso desta semana, porque houve uma certa variação em termos de objeto de cada um daqueles processos, o cerne das questões especificamente. Mas em termos temáticos, predominaram na semana questões de direito tributário. A matéria tributária, como já há algum tempo nós não vimos, teve uma certa característica ou predominância na quarta-feira e também na quinta-feira. Contribuições sociais e imunidade em relação ao pagamento de PIS e COFINS foram discussões tratadas no plenário desta semana. E além também de outras temáticas envolvendo ações diretas de inconstitucionalidade contra leis de estados que teriam violado a competência da União para legislar sobre trânsito. Mais uma vez esse tema retornando ao plenário do Supremo Tribunal Federal e uma discussão também muito interessante, que ainda não acabou, houve um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa sobre conflito de atribuições entre Ministério Público Federal e Ministério Público de um determinado estado para investigar uma determinada circunstância, inquéritos civis para apuração de fatos. De quem é a competência, isso começou a ser julgado nesta semana, mas ainda não temos um resultado final. E vamos fatiar os temas que foram apresentados ao plenário nesta semana. Na pauta desta quarta-feira, um recurso ordinário em mandado de segurança que trata do aumento da contribuição previdenciária dos transportadores autônomos. Antes da sessão, a repórter Daniela Garcia foi conferir o tema. Foi a Confederação Nacional do Transporte que entrou com o recurso. A CNT questiona uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Pelo entendimento do STJ, o aumento da base de cálculo de contribuição social no pagamento de fretes a trabalhadores autônomos é legal, mas deve ser observado o prazo de 90 dias para o início da cobrança. A Confederação quer que a portaria 1135 de 2001 do Ministério da Previdência e Assistência Social seja considerada ilegal e inconstitucional. A alegação é que só uma lei poderia determinar o previsto na portaria. A alteração da alíquota de 11,72% para 20% é o alvo da discussão. Os ministros devem decidir se a mudança ofende o princípio da legalidade e só o legislativo poderia tratar do assunto e se a cobrança só deve começar 90 dias depois da aprovação. E a discussão aconteceu nesta quarta-feira. Vamos ao plenário. Voto vista do ministro Gilmar Mendes no recurso em mandado de segurança 25.476. Relator ministro aposentado Eros Grau. Confederação Nacional do Transporte, CNT, versus a União. Um recurso em mandado de segurança contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em mandado de segurança coletivo impetrado para suspender a exigência da contribuição previdenciária, com base em uma portaria de número 1135 de 2001, determinou a observância do prazo constitucional de 90 dias. Karina, vamos destrinchar qual a discussão aqui? A discussão era justamente sobre essa possibilidade de aumento da contribuição social por meio de uma portaria, um ato do Poder Executivo e não uma lei propriamente, um ato do Poder Legislativo. Ao que se argumentava aqui, haveria uma violação do princípio da legalidade estrita, que o ministro Marco Aurélio, inclusive, cita com bastante veemência no seu voto ao dar provimento ao recurso. Haveria necessidade, pelo que se alega nesse recurso, de que somente uma lei poderia criar ou fazer aumentar, majorar essa contribuição social de 11% para 20%. Isso teria sido feito por meio de portaria, o que seria absolutamente inconstitucional. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão pelo qual se recorre ao Supremo Tribunal Federal, reconheceu apenas que haveria necessidade de se verificar o princípio da chamada anterioridade nonagesimal, ou seja, para o aumento dessas contribuições sociais, haveria necessidade de que o início dessas cobranças se desse apenas 90 dias após publicada a legislação que teria majorado aquele percentual. E que isso não teria acontecido.
Mas a Confederação queria mais, queria que fosse declarada, inclusive, inconstitucional por ferir o princípio da legalidade. E é esse o resultado final que nós tivemos nesse recurso, que foi julgado procedente por maioria, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, que já havia votado negando o provimento. E vamos ao voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ocorre que, embora a portaria questionada seja realmente inconstitucional, não decorre desse reconhecimento o direito dos contribuintes a recolher o tributo com base em 11,71, a meu ver, ou não decorreria, do rendimento bruto, na medida em que esse percentual foi estabelecido por decreto que também é manifestamente inconstitucional. É a portaria, é o decreto. Por outro lado, em razão das limitações impostas pelo princípio aqui da proibição da reformácia em peios, não é possível assentar para o caso concreto a inconstitucionalidade de todos os atos normativos infralegais que definam a base de cálculo do tributo em exame, pois a consequência natural seria a incidência sobre a integralidade da remuneração, o que agravaria e talvez fosse extremamente injusto, não é? A situação da recorrente, que acabaria por pagar em relação ao valor global percebido, e que nós percebemos que, de fato, leva a uma enorme incongruência. Tendo em vista todas essas peculiaridades do caso, presidente, eu me proponho a me limitar a negar provimento ao recurso em mandado de segurança, portanto, sem maiores considerações, até porque, a rigor, se levássemos a cabo todas as declarações de inconstitucionalidade, produziríamos um resultado ainda mais gravoso, para os recorrentes que obtiveram uma concessão parcial no STJ. É como voto. E esse voto do ministro Gilmar Mendes, assim como do relator, ministro aposentado Eros Grau, foram votos vencidos. Só para reforçar de novo. Votos vencidos, os ministros deram provimento a esse recurso e mandado de segurança para entender que a portaria realmente é inconstitucional, violou o princípio da legalidade e reforçaram mais uma vez que nesses casos é preciso a observância do prazo de 90 dias, o que se denomina constitucionalmente o princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança dessas contribuições sociais. E vamos para mais um destaque da sessão plenária da quarta-feira, ação direta de inconstitucionalidade 903. Relator ministro Dias Toffoli, Confederação Nacional do Transporte, CNT, versus Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Uma ação com pedido de liminar que foi ajuizada contra uma lei estadual 10.820, de 92, Estado de Minas Gerais. Esta lei obrigou as empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipal a promover adaptações nos veículos a fim de facilitar o acesso e a permanência de portadores de deficiência e de pessoas com dificuldades de locomoção. A CNT alegou invasão de competência privativa da União para legislar sobre trânsito. Direto ao voto do ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, a lei atacada tem a seguinte redação. As empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipal ficam obrigadas a promover adaptação em seus veículos, a fim de se facilitar o acesso e a permanência de portadores de deficiência física e de pessoas com dificuldade de locomoção. Parágrafo 1º. As adaptações que trata o caput do artigo consistem em 1. Instalação de elevador hidráulico para acesso na parte interna do veículo. 2. Colocação de portas largas. 3. Eliminação de obstáculos internos que dificulte o acesso a portadores de deficiência física, inclusive usuários de cadeiras de roda. E, enfim, a lei segue, senhor presidente, trazendo, então, disciplina e dizendo, no final, que cada empresa deverá estipular e tornar públicos os horários de circulação dos veículos adaptados, que o descumprimento das normas nesta lei será punido com multa equivalente a 500 UPF-MG e que esta lei será regulamentada pelo Executivo em 120 dias a contar da data da sua publicação. Senhor presidente, eu vou direto à conclusão. Eu estou julgando improcedente a ação penal. E foi exatamente a tese que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei mineira sobre a adaptação de coletivos para deficientes. Outro destaque, recurso extraordinário de uma fábrica de cigarros que questionou decisão do TRF da 2ª Região
no julgamento, entre os julgamentos de destaque esta semana. Antes, vamos ver na reportagem de Ana Paula Ergang do que se trata. Um recurso extraordinário em que uma fabricante de cigarros questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que pode levar ao fechamento definitivo da empresa no Brasil. A empresa é acusada pela Receita Federal de ter sonegado impostos no valor de aproximadamente R$1 bilhão. Segundo a Justiça Federal, o descumprimento das obrigações tributárias pode levar ao cancelamento do registro da fabricante. O relator do caso no STF, ministro Joaquim Barbosa, manteve a decisão da Justiça Federal. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. E vamos ao processo julgado esta semana, a apresentação do voto vista do ministro Ricardo Lewandowski no recurso extraordinário 550.769. O relator, ministro Joaquim Barbosa. American Virginia Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Limitada versus União e Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Vamos ao voto vista do ministro Ricardo Lewandowski. A situação revela-se ainda mais grave na espécie por tratar-se do não recolhimento de impostos sobre produtos industrializados, IPI, o qual incide em função da essencialidade do produto sobre 70% do total da arrecadação de impostos do setor. Então, digo, em outras palavras, o descumprimento injustificado e reiterado de obrigações tributárias principais e acessórias por parte da recorrente acarreta notória distorção no sistema concorrencial do mercado tabagista, na medida em que lhe permite comercializar seus produtos em patamar de preço inferior aos seus concorrentes. Salto um trecho do meu voto, passo para a última página, que é a página 13, e digo que o professor Tércio Ferraz Sampaio, nesse sentido, em parecer de folhas tais, concluiu que o referido decreto-lei, entre aspas, fortalece a livre iniciativa, sendo perfeitamente adequado em termos de razoabilidade aos fins que se destina, mantendo-se dentro das exigências do princípio da neutralidade concorrencial do Estado. E, por fim, aqui a parte mais sensível do meu voto, eu digo que, a meu ver, no caso, não se aplicam as súmulas 70, 323 e 547 dessa Suprema Corte, porquanto estas referem-se a devedores que se inserem no regime geral de atividades econômicas, não nesse setor específico, delicado, especialíssimo, que é a indústria de tabaco, que ela funciona por uma benesse, digamos assim, do Estado. E digo, então, como ressaltou o professor José Afonso da Silva, na manifestação a qual já fiz referência, diz ele, entre aspas, que esses verbetes se voltam contra ato administrativo concreto de interdição ou apreensão ou de proibição sem base legal expressa e específica, simplesmente com o objetivo de obter o pagamento do tributo. Isso não é possível mesmo. Quer dizer, é uma ação coercitiva para obrigar o pagamento do tributo. Mas diz o professor, o constitucionalista da USP, que o artigo 2º daquele decreto-lei não estabelece meio coercitivo para a cobrança do tributo, mas sim sanções por práticas de atos ilícitos contra a ordem tributária. Então, senhor presidente, acompanhando o voto de Vossa Excelência, eu estou negando provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto. Houve divergência apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. Vamos rever no próximo bloco do Plenárias de hoje. E você vai ver também os destaques da sessão plenária da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Plenárias está de volta. Como vimos no final do primeiro bloco, um dos destaques da semana foi a apresentação do voto vista do ministro Ricardo Lewandowski no recurso extraordinário 550.769. Trata-se de processo envolvendo a indústria de cigarros. Divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Segundo o ministro, no setor de fabricação de tabaco, os limites sempre foram de difícil previsão e os reconhecidos malefícios à saúde sempre teriam sido usados para justificar a intervenção estatal. Vamos rever. A questão concorrencial parece, sim, particularmente grave no caso em exame, diante das peculiaridades da situação concreta da recorrente. Mas não é, por si só, argumento suficiente para assegurar a constitucionalidade da medida em questão. Em todo caso, nada está a indicar
que tutela de concorrência seja o escopo por detrás da norma em questão. O próprio órgão incumbido de zelar pela concorrência é outro que não a Receita Federal no nosso sistema jurídico. Em rigor, o que se percebe é que falta outro fundamento para a restrição imposta pelo artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593 de 77, que não o de garantir a eficácia da tributação incidente sobre a atividade econômica em questão e, por conseguinte, a arrecadação tributária que dela decorre. Também não me impressionam os argumentos ligados à saúde pública, porque, como eu disse, se tratasse de fato de tutelar a saúde pública, nós teríamos que ter outro tipo de medida que não a exacerbação simples do tributo. Nada há, portanto, que justifique, diante da ordem constitucional em vigor, a meu ver, a restrição imposta pelo artigo 2º, 2 do Decreto-Lei. Trata-se de medida desproporcional e frontalmente em descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal, do livre exercício da profissão. Ante o exposto, reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1593 e dou provimento ao recurso. É como voto. Pois é, Karina, tivemos o posicionamento do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Gilmar Mendes na sessão da quarta-feira. Como ficou o resultado? O ministro Gilmar Mendes abriu a divergência e foi seguido e acompanhado pelo ministro Marco Aurélio e Celso de Mello. Mas a maioria que se formou negava provimento a esse recurso extraordinário, mantendo a decisão recorrida no sentido de que essa vinculação da regularidade fiscal dessas empresas tabagistas como forma de obtenção da concessão especial, do registro especial para a fabricação e comercialização, é sim uma matéria constitucional. O que se pretendia aqui era justamente alegar essa inconstitucionalidade. E o que se decidiu, portanto, negando-se provimento a esse recurso extraordinário, é que se confirma a constitucionalidade da medida. Não se discute, vencidos apenas esses três ministros, o ministro Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. Lembrando que o relator deste processo era o ministro Joaquim Barbosa. Nesta semana tivemos a apresentação do voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, retomando o tema e com a divergência aberta, como vimos, pelo ministro Gilmar Mendes. Outro destaque da semana, desta vez na pauta do dia 23 de maio, quinta-feira, recurso em que se discutia se a isenção do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes de operações realizadas na venda de produtos para o exterior, elevado ao status de imunidade, também alcançaria a variação cambial destes valores. A União questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que concedeu a uma empresa de revestimento de cerâmica a isenção do PIS e da COFINS sobre a variação cambial decorrente de exportação. Imagina o seguinte, né? Então o dólar hoje está R$1, eu exportei a $10, eu vou receber, então tenho direito a receber a R$10. Se a variação, a cotação do real para o dólar mudar de R$1 para R$1,50, por exemplo, eu em vez de receber R$10, eu vou receber R$15. Essa diferença do 10 para o 15 é uma receita de variação cambial decorrente de uma exportação. E a Constituição Federal fala que são imunes as receitas decorrentes de exportação. Essa receita de variação cambial ela não poderia compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ela é uma receita decorrente de exportação e, portanto, uma receita imune. A União alega que a imunidade prevista na Constituição tem como fim a receita de exportação propriamente dita, e não a movimentação financeira da empresa exportadora, ou os ganhos financeiros vindos de variações cambiais, ou o lucro gerado pelas operações de exportação. A questão teve repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo plenário deverá ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. O julgamento deste processo aconteceu na sessão desta quinta-feira, repetindo o tema PIS/COFINS, receitas de exportações, recurso extraordinário 627.815, relatora ministra Rosa Weber, União versus Incepa Revestimentos Cerâmicos Limitada. A ministra relatora, Rosa Weber, não aceitou os argumentos apresentados no recurso.
Corrobora, por fim, o presente posicionamento o fato de a imunidade em questão não ser concedida apenas às receitas de exportação, como bem também destacado da tribuna pela eminente procuradora. A imunidade, ela não é concedida às receitas de exportação, senão às receitas decorrentes de exportação. E o adjetivo decorrentes, na dicção constitucional, confere maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. Evidencia, por consequência, a intenção plasmada na Carta Política de se desonerarem as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. Em suma, eventual variação da taxa de câmbio entre o fechamento e a liquidação do contrato configura receita decorrente de exportação, sempre que seja favorável ao exportador. Logo, as receitas cambiais relativas à exportação estão abrangidas, sim, pela imunidade do artigo 149, parágrafo 2º. Isso posto, conheço do recurso extraordinário da União, mas nego-lhe provimento, assentando a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente dessas variações cambiais ativas ou positivas obtidas nas operações de exportação de produtos. É como voto, senhor presidente. Bom, Karina, portanto, o Supremo Tribunal Federal disse que a receita de variação cambial de exportação é imune a PIS e COFINS. Assim como é imune essa compra e venda feita decorrente de dessa compra e venda no exterior, essas receitas em relação a essa variação cambial, e a gente viu isso na reportagem bem explicado. Quando você paga 1,15 para o dólar e na hora de trazer esse valor para o Brasil, o dólar está custando 1,50, essa diferença que vai ser agregada à receita da empresa, né, isso seria a variação cambial, também seria imune a esse PIS e essa COFINS. Foi essa decisão que os ministros acabaram tomando na sessão plenária desta sexta-feira. Lembrando, esse recurso... Na quinta-feira. Esse recurso extraordinário tem repercussão geral também reconhecida, de forma que essa mesma interpretação dada sobre essa constitucionalidade da imunidade deve ser aplicada também em todos os processos em que estejam discutindo justamente essa variação cambial e essa incidência de PIS e COFINS. E vamos para outro destaque da sessão plenária do dia 23 de maio, a ação direta de inconstitucionalidade 3639. Relator, ministro Joaquim Barbosa. Procuradoria-Geral da República versus Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Aqui, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada, portanto, pela Procuradoria-Geral da República com pedido de liminar contra a Lei número 8.493 de 2004, uma lei estadual do Estado do Rio Grande do Norte. Esta legislação determinou o uso de carros particulares apreendidos que encontram-se nos pátios das delegacias e do DETRAN, a utilização em serviços de inteligência a critério da Secretaria de Defesa Social. Karina, aqui é uma questão também, novamente, de competência para legislar. Não está em jogo se é interessante, se é ruim, se é bom, se é feio, nada disso, a utilização desses veículos apreendidos, mas sim a argumentação da inconstitucionalidade é sobre a competência para legislar no que seria matéria de trânsito. Exatamente, mais uma vez vem a discussão no Supremo Tribunal Federal se essa possibilidade de utilização desses veículos apreendidos pela secretaria daquele determinado estado violaria ou não a competência da União privativa para legislar sobre matéria de trânsito. Então, quando disciplina essa utilização, a argumentação era de que seria matéria de trânsito, somente uma lei federal elaborada pelo Congresso Nacional poderia legislar sobre esse assunto e não a Assembleia Legislativa do Estado. Exatamente, era esse o ponto da discussão. Direto ao voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Eu concluo no final do meu voto, não poderia o Estado-membro criar hipóteses semelhantes à requisição administrativa para aplicação no período em que o veículo aguarda definição de sua alienação compulsória ou de retorno ao proprietário.
Sabe-se que a venda dos bens apreendidos após a aplicação da pena de perdimento pode encontrar algumas vicissitudes, questões ligadas à responsabilidade por multas e tributos, além do próprio estado de conservação dos veículos, às vezes apresentam-se como obstáculos relevantes à efetividade do leilão. Não obstante eventual exame da conveniência e da oportunidade de se dar destinação temporária aos veículos, no interesse público, a legalidade da medida pressupõe o exame da matéria no curso do processo legislativo da União. Ante o exposto, eu estou acolhendo a demanda do Procurador-Geral e julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.493 do Estado do Rio Grande do Norte. E assim foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o voto do ministro relator. Por votação unânime, entendeu-se que a legislação do Estado do Rio Grande do Norte, ela daria uma destinação diferenciada do que diz o Código Brasileiro de Trânsito para esses veículos apreendidos. Uma violação, portanto, que considerada inconstitucional, legislou de forma diversa de uma lei federal e violou também a competência da União privativa para legislar sobre esse tema. E esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Temos encontro marcado na próxima semana, sendo que temos apenas uma única sessão prevista. Na quarta-feira que vem, ao vivo, com o direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, é claro. E continue aqui, na TV Justiça.